Olá, pessoal. A gente está novamente aqui no estúdio da Academia Judaica para gravar o segundo episódio do podcast do Jcast Vozes. O primeiro foi um sucesso e, por causa disso, a gente está aqui hoje para gravar o segundo. E a gente tem aqui conosco, nós temos novamente 3 jovens de 3 movimentos juvenis da CIP, a Colônia, a Hazit e a Baiandaba, a Luísa, o Davi e a Luísa, e daqui a pouco eles mesmos vão se apresentar. No episódio passado, a gente falou sobre sionismo. Hoje, a gente vai falar sobre um assunto que o sionismo está dentro, faz parte do programa que eles desenvolvem. E hoje a gente vai falar sobre educação judaica. E educação judaica trabalha diversos temas, e um deles é o sionismo, que foi o tema do episódio anterior. Inclusive, quem ainda não viu, dá tempo de voltar lá e assistir. Bom, nós temos, a gente começa com a Baiandaba em ordem alfabética. A gente está aqui com a Luísa, da Baiandaba. A Luísa é Rosh Charim, é a pessoa que cuida de conexões, de vínculos. Conta pra gente, Luísa, um pouquinho sobre o que é isso que você faz, o que você é na Baiandaba. Sim, primeiro eu queria agradecer por estar aqui no podcast. Estou muito animada, acho que vai ser muito gostoso bater esse papo com tanta gente inteligente, legal. E vou começar falando um pouco do meu cargo. Eu sou a Rosh Charim, que é um cargo que tem na Baiandaba e tem na Colônia também, que a gente cuida das relações interpessoal das pessoas. Então, eu sou a pessoa que eu faço reuniões para entender como que os ramos, que são o Hugim na Hazit, vocês também são o Hugim, como que os Hugim estão se relacionando, como é que estão as pelotas para ter um acompanhamento mais próximo, individual, com cada madrir e com cada ramo e cada hanir também. A gente olha muito para isso e é um pouco desse lado, assim, eu sou a pessoa que olha um pouquinho mais para as famílias, tem um contato um pouco mais próximo com essa parte também. E o que a sua aproximação agora sobre a sua conexão com a Ava, né? A sua conexão com a Ava começa onde, quando, por quê, e como é que você chega aqui hoje? Bom, eu entrei na Baiandaba há 10 anos e um amigo me chamou, eu falei, não sei, escoteiro, então, vamos embora. Eu fui e eu acho que a primeira coisa que me fez falar que lugar diferente, quero estar aqui, foi... Bom, me chamam até hoje de Marisete, na Baiandaba, que é uma outra história. Mas eu cheguei na Baiandaba no meu primeiro sábado, aqui na CIP, e eu falei assim... Perguntaram, e aí, qual que é o seu nome? E eu decidi falar Marisete. Por quê? Porque sim, me deu vontade. E eu falei Marisete, ninguém questionou, ninguém achou esquisito. Falou assim, como assim que seu nome é Marisete? Mesmo sabendo que não era. E só aceitaram e todo mundo começou a me chamar de Marisete assim até hoje. Então, acho que isso pra mim é muito importante. Eu lembro muito de um madrir meu pai chegando assim, e aí, você gostou daqui? Tal. Eu falei assim, eu gosto muito, porque aqui eu posso ser a Marisete. Então, sei lá, acho que é uma conexão muito de poder ser quem eu quero ser e me descobrir aqui também. Acho um pouco sobre isso. Que lindo! Obrigada por compartilhar essa especificidade. Eu já sabia, eu conheci primeiro a Marisete e depois a Luísa, e o fato de ter uma Marisete aqui me facilita a vida com 2 Luísas na mesma mesa, né? Então, a Marisete me salva. Você falou, Luísa, sobre essa sua função de Rosh Charim dentro da Ava, mas todos os madrihim e as madrihot são educadores, né, também. Mas o Davi tem um cargo que é um cargo de educador formal, né, a nominação Rosh Hinur. Conta pra gente qual que é a diferença de um Rosh Hinur para uma Rosh Charim, que também é educadora. Eu sou Davi Hammer, sou da Hazit, sou da Rosh Hinur, como você falou. Enfim, eu acho que a principal diferença entre o Rosh Hinur e o Rosh Charim é que
as funções do Rosh Ksharim, acho que elas estão dentro do Rosh Hinur, né? Me corrija se eu falar coisa errada. Estão dentro do Rosh Hinur. Então, enfim, o Rosh Hinur, ele tem esse contato também das relações interpessoais, das conexões entre os Madrihim, entre os Hanehim, com as famílias nem tanto, mas a gente também tem esse compromisso com o processo educativo da Hazit, que inclui esses vínculos, sabe? A gente vê esses vínculos, essas conexões como parte do processo educativo, por isso que essa função ela é do Rosh Hinur na Hazit. E além disso, enfim, a gente cuida de todas as peulot que são dadas em todos os sábados, todas as torniot, que são os planos educativos que são produzidos por cada Hug, que é Ramo na Ava. Enfim, a gente lida mais com essa área dos processos educativos mesmo, conectando junto com essa questão das relações, né? Bom, eu acho que a gente vai precisar fazer uma pausa aqui para fazer um glossário de verbetes, porque a gente está falando aqui de um linguajar que é muito específico e muito próprio desse círculo, né, do círculo dos movimentos juvenis, mas talvez a pessoa que esteja assistindo esse programa talvez escute e fale qual é o idioma que eles estão falando. Então, eu anotei algumas palavras aqui. Vocês falaram sobre tornit, sobre hugim, sobre nuot, sobre hinur, ksharim, todas essas palavras, né? E assim, o tema geral, o tema central desse bate-papo de hoje é educação. Educação é hinur, né? Como tal. E aí, então, Rosh Hinur é a pessoa que lidera e coordena os processos educativos da Tnuá. Ótimo. E aí, dentro, os processos educativos, no caso, o programa seria... Incluem tanto... o programa educativo é a Tornit, okay. Que é o planejamento que a gente faz antes de começar um semestre. E os Hugim, a Marisete e Luísa já esclareceu, são os diferentes ramos que são... Puridades. São diferentes. Não, Hugim é o grupo de Madrihim que é responsável por uma determinada idade, que é a Kvutzá. É isso. Então, ramos, na Vandava, ramos por exemplo, a junção da idade do quinto e sexto é um ramo. Sétimo e oitavo é um ramo, e nós somos Madrihim do ramo. Ah, tá. É isso. O Hug são os Madrihim. Na colônia é igual. O Hug é o Madrih responsável por esse ramo. Isso. Então, a gente, além de ter um idioma particular das Tnuot, a gente ainda tem a diversidade de compreensão de cada Tnuá a respeito do que é, porque cada uma tem uma organização própria. E eu acho que isso tem a ver com um dos assuntos que a gente vai falar nesse encontro de hoje, que é justamente dentro de um processo de educação judaica, que parece que é uma coisa única, e de repente a gente tem identidades particulares que são desenvolvidas em cada processo educacional de cada Tnuá. É isso, não é? Sim. É isso. Então, cada vez que vocês trouxerem alguma palavra diferente, eu vou pontuar para que as pessoas que estão nos escutando agora possam também ter uma compreensão do que isso representa para vocês nesse contexto, nesse movimento. Perfeito. Que a gente esquece, né? Tão natural. Todos os dias convive com pessoas que só falam assim. Right. Sim. Bom, vamos lá, Luísa. Então, conta pra gente um pouquinho sobre você e o seu papel como madrihá. Cada um de vocês tem um papel diferente. Conta. Bom, prazer. Eu sou a Luísa, madrihá da colônia. E eu sou membro da Vadah Hinur, então o Rosh Hinur, ele não atua sozinho, ele tem um grupo de pessoas que ajuda ele a exercer suas funções junto com a Peilut, que é o grupo geral dos Madrihim, e a Vadah Hinur é um grupinho menor.
E é isso, dentro da Vada Hinur eu ajudo a rever as peolot e rever a torneta educativa e ver se todos os nossos processos educativos estão sendo colocados em prática de acordo com a nossa ideologia. E é isso, eu estou na Tunuá acho que há mais de 10 anos e eu sou muito apaixonada por isso. Acho que representa muito de quem eu sou, da minha identidade é ser da colônia e viver por isso, assim. Acho que uma coisa legal de pontuar é que a Vada Hinur na Hazita e a Vada Hinur na colônia, e acho que na Havaiandava também, São diferentes. tem papéis diferentes. Quer dizer, a Hazita é diferente das duas. Que a gente tem o Orochi Hinur e ele tem sua Vada, que é a comissão que tá lá para ajudar ele, para dar mais opiniões, mais cabeças pensando junto, que é uma Vada fechada, uma comissão fechada. Então, o que acontece na Hinur, eu não sei. Os madrinhos não sabem. Então, tem 3 pessoas na Hinur, mais o Orochi, né? E quem não tá lá não sabe o que vai acontecer. Meio... A nossa Vada Ksharim é assim. Ah, tá. Faz sentido também. A Ksharim também é assim, é igual. Então, na Hazita é um marco aberto. A gente até, enfim, convida quanto mais gente melhor, assim. E não tem exatamente essa função de rever as peolot, rever... Isso é mais função dos Orochei, né? Que sou eu e o Gabi que veio no último episódio. No nosso marco da Hinur, que é aberto, é mais um marco de capacitação, de troca, de, enfim, pensar em coisas, em ações que a Hazita pode fazer, enfim, nessa parte educativa, né? Então, por exemplo, Mahané, a gente está planejando... Tipo, para Mahané, a gente planeja, por exemplo, vamos fazer uma coisa geral com todos os Hainihim. Então, ao invés de fazer um marco separado, a gente usa Hinur para, enfim, trazer esse espaço de pensar em coisas educativas em conjunto. É mais um espaço de capacitação do que o nosso, que é olhar para processos já feitos, assim, como olhar as pelotas soniotas. É como se a gente desse uma peolá toda semana para os madrihim, sabe? É muito legal. A gente tem outros marcos para fazer capacitações, que a gente chama workshop de capacitação, mas a Vada Hinur é mais tipo reuniões semanais para ficar revendo nosso processo educativo. Acho que é parecido, e ter projetos, ideias e... Bom, a gente está aqui com 3 Tunuot, 3 movimentos juvenis que trabalham dentro do mesmo espaço, que compartilham da mesma comunidade, que compartilham muitos valores que são comuns e a gente consegue ver tanta especificidade de cada uma, né? E eu acredito que isso é parte desse processo de construção identitária. A cada universo, né? Cada microespaço que vocês vão criando e vão desenvolvendo também vai sendo constituído, não só vocês vão se constituindo, como também vocês vão constituindo a identidade coletiva, né? Muito legal ver isso de vocês, essa conversa, esse diálogo que vocês estão tendo entre vocês e eu estou aqui aprendendo dessa diversidade. Mas eu queria puxar agora para um assunto que muitas vezes vocês lidam no marco educativo da educação não formal, né? Pelo menos assim que ela é entendida, né? Pensando que a educação formal ela está constituída no marco da escola, da educação que cumpre com um currículo determinado pelo sistema educacional, no caso do Brasil, o MEC, ou as escolas e tudo. Então, as escolas são as detentoras e representantes e responsáveis pela educação formal. E vocês vêm trazendo um outro aspecto da educação, que já é a educação judaica, então ela já tem uma especificidade, mas a gente tem escolas judaicas também, né? Escolas formais que são judaicas. E vocês vêm trazendo uma educação que é não formal. Qual que é o papel que esse trabalho que vocês fazem realiza em relação à educação formal que as escolas fazem? É um papel complementar? É um papel... quais são as semelhanças e as diferenças? Eu vou falar que eu acho que é complementar, que eu acho que a educação da escola te forma mais academicamente, enquanto a educação não formal no ATI está te formando mais para a comunidade, para a vida. Eu acho que em aspectos diferentes, mas que a escola vai te ensinar
tipo, matemática, português, e aqui a gente está meio que te ensinando como olhar para a sociedade e mais uma educação voltada à sua identidade e ao seu processo, enquanto a educação de uma escola é mais, não é que em massa, mas você está olhando para uma turma de 40 alunos como um grupo, e acho que a Tunuá tem um olhar muito mais à trajetória de cada Hanir, então é uma educação muito mais, né, identitária, mas individual. Não individualista, né? Mas personalizada. Isso. Eu ia falar justamente isso, assim, eu e a Amira, a gente ano passado foi para Israel estudar e teve uma professora que trouxe pra gente o que é educação não formal, assim. E eu achava que eu tinha isso certo na minha cabeça, que é uma educação que não acontece na sala de aula, só que eu acho que vai muito além disso, que pra mim é sobre essa educação individual. Você olha, eu não quero educar isso pra você porque você precisa aprender agora com 10 anos, não. Porque eu acho que faz sentido para esse grupo de pessoas que passou por essa trajetória, tem tal contexto, agora sim faz sentido eles aprenderem isso. Eu acho que é sobre esse olhar no 1 a 1, você entender cada pessoa, você conhecer cada pessoa, para se entender a partir dos nossos valores. Eu acredito que a gente educa muito a partir dos valores da Tnuá em si. O que você acha que é importante eles aprenderem nesse momento, de qual forma, e para mim é um pouco nesse caminho, assim. É isso, eu acho que é uma coisa que tem sido bem, enfim, em alta na Hinur da Hazit recentemente, assim, que é essa questão de, tipo, o que vem primeiro, né, os valores ou o conteúdo, sabe? A gente quer passar conteúdo através de valores ou valores através de conteúdo. E, enfim, eu acho que isso é uma particularidade muito grande da Tnuá, né, que é esse foco nos valores além do conteúdo e também essa visão de, enfim, educar não só por meio das peulot, mas essa visão de que você é um educador o tempo todo, sabe? Então, enfim, a gente acredita que a gente utiliza o grupo, a kvutzá, como uma forma de educação, sabe? Eles se aprendem, enfim, coletivamente. É uma abordagem muito diferente e complementar à educação formal, né? Eu queria trazer um ponto que você falou agora sobre essa educação que é o tempo inteiro, que a gente chama isso de educação informal, que é uma educação que acontece em todos os momentos, você tomando um café com a criança, na hora do almoço, qualquer coisa. Eu acho que, para mim, uma particularidade da Ava muito grande é que essa educação informal acontece, para mim, principalmente no momento de dormir em barraca. Você vai montar a sua barraca, você vai aprender a respeitar o espaço do outro, você tem que estar ali para montar a barraca junto, ou cozinhar no campo, você tem que aprender o trabalho em grupo e a autonomia, que se eu não fizer com meu amigo olhar, segurar na mão dele, a gente fizer junto, não vai acontecer. Pegar lenha juntos, montar. Exato, eu acho que, tipo, pra mim, é isso, não são conteúdos, assim, e vale muito mais, é muito mais valioso a gente educar esses valores, essa uma outra perspectiva que eles não teriam se fosse em outro lugar, assim, sem ser Tnuá. Experiencial, né? Na Hazit a gente chama isso de currículo oculto, que é quando, tipo, não é um momento explícito de, tipo, estou dando uma peulá, mas você está educando, tipo, a qualquer momento. Porque, de fato, uma vez madrir, você nunca deixa de ser madrir. Tipo, você está no papel de madrir a qualquer momento. 24 horas. Exatamente. E 24 horas por fora da Mahané. Tipo, a qualquer momento. Se encontrar um Hanir andando no clube, eu tô sendo madrihá. Eu acho que isso que é uma camisa que se assume e é sempre. Porque, querendo ou não, a gente assume muito papel de exemplo para o nosso Hanihim. E não pode nunca deixar de ser o melhor exemplo que a gente tem para ser, então. Bom, vocês falaram sobre 3 palavras que eu acho que talvez a gente possa resgatar sobre a questão da diferença da educação formal para a educação não formal que vocês realizam. Vocês falaram sobre currículo, ou seja, tem um currículo que é oculto, tem um currículo, mas tem um currículo, tem um objetivo, né? Então, o processo ele se desenvolve com vistas a um objetivo, e isso é comum da educação formal e da educação não formal, mas às vezes tem-se a ideia de que o conteúdo, no caso da educação formal, como você falou, tem que aprender a matemática, o português, e tem
tais conteúdos específicos que já estão pré-determinados e tem uma prova para saber se houve a aquisição daquele conhecimento, né? Então, basicamente, o processo ele se dá de uma forma diferente, porque para vocês a questão não é a prova, não é se o conhecimento foi adquirido e ele pode ser comprovado, mas é o quê, então? Como que vocês definiriam, então, o conteúdo, porque vocês também trazem conteúdo, vocês também têm um objetivo educativo, né? E vocês desenvolvem uma atividade para que haja uma apropriação desses valores, mas através de um outro percurso. Então, como que vocês avaliam se vocês alcançaram o objetivo ou não? Eu acho que a maior avaliação, tipo, que a gente pode ter, eu acho que para todas as notas, sim, eu acho que é a continuidade. É tipo, a gente tá, enfim, a Hazid surgiu em 1959, a gente tá em 2026 e tem gente virando Madrir, e tem gente indo pro Shnat, e tem gente, enfim, completando seu ciclo de Hazid, sabe? Tipo, tem gente que acredita na gente, sabe? Tem gente que, enfim, tá indo na Hazid todo sábado, tem gente que vai pra Mahané. Eu acho que tipo, essa é a maior avaliação que a gente pode ter de que, enfim, alguma coisa que a gente tá fazendo tá certa, sabe? E eu acho que tem uma coisa que eu acho muito única de Tnuá. Eu não sei exatamente como acontece na colônia Hazid, pessoas avaliavam que a gente se avalia o tempo inteiro. Sim. Então, no final da atividade da Peulah no sábado, a gente chega e fala assim, como é que foi? Elas conseguiram entender? Vocês tiveram uma conversa legal no final? Atingiram o objetivo? Então, acho que pra mim isso é muito importante. Seja das coisas boas, seja coisas ruins, assim, essa Peulah foi um fracasso. Então, isso não tá dado, assim, não deu certo, elas não absorveram, não foi legal. Eu acho isso muito importante, porque no final de todo semestre, eu imagino que vocês fazem isso também, a gente passa por um processo de Ledar Vadar, que eu sou ramo da idade X nesse primeiro semestre, e daí eu preciso passar o que aconteceu durante o semestre inteiro para os próximos. Exato. E nisso eu chego e falo assim, por exemplo, judaísmo, eles não conseguiram absorver. Foram pelotas que foram um pouco caóticas, não deu muito certo. Acho que vale a pena revisitar algumas coisas. Eu acho que isso é importante também. Eu acho que muito da nossa perspectiva como os educadores, assim, de entender se a conversa no final foi legal, se elas aprenderam a absorver alguma coisa também. Cultura de feedback, né? Sim. Sim, a gente tem muito isso na colônia. Eu acho que de feedback entre a gente, tipo, como Madrihim, se a gente atuou em sintonia, mas também feedback de cada Peulah tem seu objetivo e um racional por trás de por que com essa idade, por que agora e o que eu quero com isso. E daí poder chegar no fim e falar, a gente atingiu tudo que a gente queria e poder passar isso adiante. E eu acho que também, por mais que cada Peulah tenha seu objetivo, tem um objetivo final da Tnuá, que é formar jovens autocríticos que vão estar ativos na sua comunidade e na sociedade também, né? Então, por mais que a gente atue por meio de pequenos atos que sejam as Peulot, Tefilot, o que seja, tem um objetivo maior de ver eles voltarem para Tnuá e ver eles atuarem dentro da nossa comunidade, na nossa sociedade e levar isso à frente também. É isso, é ver a Tnuá como, enfim, um ambiente de transformação, né? E a gente nunca vai saber se essa transformação está acontecendo se a gente não, tipo, conversar sobre processos e ter essa cultura de feedbacks, muito importante. Então, se alguém pensava que enviar um filho para uma Peulah seria uma, como é que chama isso? Colônia de férias, para poder, recreação, entretenimento e tal, né? Porque a gente já ouviu pessoas falando com essa ideia de que, deixa a criança lá, né, para ela brincar, né? Mas não, eu acho que... Mas ela vai brincar. Ela vai brincar, mas é uma brincadeira que está planejada Exato. Para educar, né? Que é o tema nosso hoje, né? Educação, né? Então, vocês têm um processo por trás dos bastidores, por trás das cortinas, que para realizar e para desenvolver aquela atividade, aquela Peulah, ela tem um objetivo, ela foi
trabalhada por horas e desenvolvida por várias pessoas para que ela pudesse acontecer. E do lado de lá tem uma criança e tem uma família que às vezes não sabe o que está acontecendo do lado de cá, né? Então, por isso, sabe, né? Por isso eu acho que é tão importante esse espaço, né, das vozes da juventude, para que vocês contem e compartilhem com as pessoas como que é do lado de vocês preparar tudo isso, né? Eu como mãe de filhos que participam nos movimentos juvenis, para mim é um aprendizado enorme, né? Poder saber o que vocês fazem, como fazem, apesar de que eu acompanho muito de perto. Não, é que eu falo, acho que tem uma palavra para definir isso bem, é intencionalidade. Tipo, tudo que a gente fez na Tunuá tem uma intenção por trás, nada é por acaso. Então, acho que começar só falando que intencionalidade é o que mais guia a gente, assim. Que eu falar, acho que eu tenho um exemplo muito claro disso pra mim, que as Peolot pro Sanihim é mais um momento de diversão. Tipo, é isso, é que a colônia tem muito essa da imersão. Então, na Mahané, tipo, a gente criou um universo e a criança tá imersa nisso. Tipo, de repente, não é mais casa de campus, você tá no mundo das fadas e essa fada não sabe que judaísmo escolher. Tipo, umas coisas assim, bem... E pra mim teve um momento que foi muito essa realização, que era um apelo lá sobre pássaros e como cada pássaro vem de um ninho diferente, e aí a gente estava no mundo dos pássaros, obviamente. E no final do apelo lá, a gente mostrou sobre as diferentes infâncias e eu ouvi uma Hanihá de 7 anos falando, nossa, como existem realidades diferentes da minha. E daí, sabe aquele momento que dá um quentinho no coração, tipo, meu Deus, essa criança tem 7 anos e por causa de uma apelo lá que eu pensei e trabalhei, ela acabou de ter uma consciência de mundo que muita gente da nossa idade não tem. De perceber onde você está nesse mundo e que existem realidades diferentes da sua. E eu acho que isso é um exemplo bom de que tem resultado a gente pensar em cada tintim. Missão cumprida, né? Missão cumprida. Nossa, foi ótimo. Ai, que lindo. Então, eu lembrei sobre o que você falou, dessa intenção, que uma coisa que foi muito presente na Vai Andava, eu não lembro se foi Fátima Freire, algum conceito que eu acho da Fátima Freire, que é sobre ser um líder consciente, que marca o corpo do outro. Marca o corpo do outro. Isso. Sim, e que pra mim é muito isso, assim, é sobre você passar 6 horas numa reunião pensando certinho por quê? Por que faz sentido eu estar aqui? Por que faz sentido eu dar isso pra ele agora? Como que eu vou fazer isso? Que universo eu vou criar pra fazer sentido e ser uma coisa palpável? Ou mesmo ser uma coisa muito lúdica que vai prender, tipo... E assim você marca as pessoas. Eu acho que isso é o mais legal. Quando você termina de montar uma PO lá, você termina de fazer sua ficha, e você fala assim, isso vai ser demais, eles vão curtir muito, eles vão estar muito dentro, eles vão aprender, vai marcar, sabe? Pra mim, isso é uma das coisas mais importantes, assim. Essa consciência de que, tipo, tá todo mundo aqui porque quer, né? Tipo, todo mundo fez a escolha de estar aqui agora discutindo sobre esse tema que escolhemos, sabe? Tipo, tem que querer. Não, eu lembro que teve uma vez que, tipo, eu tava numa discussão assim, eu me emocionei, de, tipo, comecei a chorar, assim, de todo mundo que tá aqui quer estar aqui. Tipo, a gente já tá fazendo tantas outras coisas na nossa vida, a gente quis estar aqui todo mundo junto. Exato, tipo, grupo de Madrihim, sei lá, 18 a 20 anos, e a gente tá passando nosso fim de semana inteiro discutindo pela Tunuá, e realmente bonito de ver, tipo, é voluntário, a gente quer estar aqui, a gente quer passar nosso fim de semana inteiro pensando nisso, então, sim. Uau! Esse papel de guia, de derer, de tem um caminho, e vocês acompanham as crianças nesse caminho, os jovens nesse caminho. Como é que é para vocês que estiveram na posição de Hanir, né, na posição de serem acompanhados e agora estar num papel de quem acompanha, de quem orienta, de quem guia? Esse é um lugar de exemplo, de modelo, parece um pouco pesado, né? Pensar em ser modelo, ser a referência, ser exemplo, né? Como é que vocês lidam com essa mudança de papel? Bom, para mim é muito uma realização saber que teve essa mudança de papel, porque eu acho que saber que eu sempre fiquei olhando para os meus madrinhos como, tipo, nossa, eles são meus heróis e agora eu posso talvez ser heroína de alguém, acho que é uma realização enorme. E
Não sei, eu acho que você também nunca deixa de ser um Hanir. Ao mesmo tempo que eu falei que no momento que você vira Madrir, você não deixa de ser Madrir, Hanir também não. Eu acho que quando eu faço minhas pelotas, eu penso, tá, se eu fosse Hanirá, o que eu ia gostar disso? O que eu queria manter? Então, de manter esse espírito vivo, de tipo, se eu fosse Hanirá agora, eu ia gostar disso, eu queria aprender daquilo. E, acho que manter essa chama acesa. Na Rasita a gente fala muito uma palavra que é magia, né? Essa magia. Quando você é Hanir, você tem a magia de chegar no sábado e não fazer ideia do que vai acontecer, tipo, do que você vai aprender, tipo, qual vai ser a brincadeira que você vai fazer. Tipo, você vai pra Mahané, você não faz ideia qual que é o tema da Mahané, o que vai acontecer de noite, o que vai acontecer de madrugada. E, não sei, eu acho que uma coisa que mantém a Rasita viva é que essa magia, ela nunca acaba, sabe? Quando você vira Madrir, é tão mágico quanto você preparar as coisas, você criar esse universo, como você falou para o Sanihim, e, enfim, pensar em como educar e por que educar, é tão mágico, sabe? Eu acho que é isso, é uma realização mesmo. Magias muito diferentes. A magia de ser Hanir e a magia de ser Madrir são coisas completamente diferentes. Sim, total. Mas existe muita magia nos dois, sabe? Muito. Bom, então vamos retomar um assunto, um ponto lá do comecinho, quando vocês se apresentaram os seus movimentos juvenis e a gente viu alguns aspectos particulares, algumas semelhanças e algumas coisas únicas, né, de cada uma. A identidade, né, que é uma... se a gente fala na identidade, alguém te pede a sua identidade no cinema para saber se você pode assistir aquela sessão ou não, e aí pede a sua identidade. A sua identidade, ela é aquilo que te torna um indivíduo único no mundo, né? É diferente da do Davi, é diferente da Luísa, mesmo tendo o mesmo nome, né? É outra Luísa, né? Mas a identidade é algo que torna a pessoa única. Mas, ao mesmo tempo, a identidade, se a gente pensar como o processo que vocês fazem na educação, de alguma forma a identidade é aquilo que nos torna parte de um coletivo, né? E que nos identifica uns com os outros. Então, compartilhar uma identidade judaica é, de alguma maneira, ter algo que é comum uns com os outros, né? Como que vocês entendem essa questão da identidade em relação ao que é particular e único e aquilo que é característico do coletivo? Lá fora, vão olhar para a gente como um coletivo único, né? Mas internamente nós temos múltiplas identidades, né, dentro desse coletivo grande chamado povo judeu, né? E cada movimento de vocês vai formando o seu próprio caminho. Como que vocês estão colaborando com a comunidade maior, formando uma identidade particular? Eu acho que uma coisa que a CIP, eu vou começar pela nossa comunidade mais próxima, preza muito a comunidade, a força da comunidade judaica, que eu tô aqui, eu conheço você, tipo, eu consigo aprender com você, eu consigo crescer com você e tudo mais. E eu acho que a grande vantagem de uma comunidade tão grande como a CIP, ter 3 movimentos juvenis diferentes que olham o judaísmo de formas diferentes, é que você consegue acolher a maior quantidade de pessoas possível. Por exemplo, eu nunca tive uma grande conexão com o judaísmo. Eu sempre ia no Pessah, Purim, porque meu pai falava na sinagoga e tudo mais. Eu encontrei a Vaiandava e, principalmente, quando eu me tornei madrihá, eu entendi meu judaísmo. Eu acho que eu consegui enxergar aonde eu vejo valor, aonde que eu acho que é importante rezar, em que lugares, com quais pessoas, pra quê, sabe? Eu acho que, pra mim, isso é muito valioso. É muito valioso você achar um lugar que não fala assim, olha só, olha pra isso. Te mostra o caminho pra o que você acredita que você deve olhar. Tipo, pra mim isso foi um grande choque, assim, de entender. Agora eu conheço o judaísmo, agora eu sei que judia eu sou, assim. E eu tento, isso é uma coisa que eu prezo muito, assim, quando eu faço pelo lado sobre judaísmo e sobre religião,
né, de não falar o judaísmo é isso, Deus é isso, você tem que acreditar nisso. É sobre abrir os olhos, mostrar os caminhos, falar assim, em que lugar você reza? Tipo, aonde você se sente mais confortável? E para quê? Eu acho que é sobre essa coisa muito da pergunta, que é do judaísmo, assim. Eu acho que foi nesse valor que eu encontrei meu próprio judaísmo. De compartilhar, de ouvir outras pessoas falando sobre, assim. E para mim isso é uma grande vantagem de ter a particularidade de cada Tnuá, assim. Eu tô muito com você nessa, porque pra mim, estar na colônia foi onde eu descobri o meu judaísmo também. Eu acho que as três Tnuot não tem tantas diferenças entre si, porque cada um tem a sua própria diferença. Eu acho que o judaísmo é uma coisa que é muito individual, de certa forma. Com certeza o meu judaísmo, tipo, pra mim é diferente de vocês, então eu acho que, querendo ou não, a Tnuot tem esse papel de descobrir os judaísmos individuais, de guiar nossos Sanihim a descobrirem os próprios. Eu acho que como nós três somos todos reformistas, também, não? Não somos. Então Não, já começou a primeira não, diferença. A gente não tem uma linha judaica definida, assim. A gente tem. A colônia se diz como colônia. um judaísmo pluralista, Sim. que aceita diversas linhas judaicas, mas as nossas práticas são reformistas. Então, fica meio assim. A gente, tipo, nos nossos documentos a gente não tem nada especificado, assim. Mas também, tipo, acho que a gente se considera pluralista também. Mas eu tô muito com a Lu, tô muito mesmo. Eu ia falar uma coisa bem parecida, assim. Eu ia falar que a Tnuá contribui com esse coletivo no sentido de que, como a Lu falou, da gente formar as nossas próprias identidades, assim. Isso é um grande valor para a Hazita, assim, educar a partir da identidade, mas também, ao mesmo tempo, sempre fortalecendo essa questão da escuta, né? Enfim, um Haver Hazit formadas é um Haver que, enfim, ele sabe sua identidade, ele busca a sua identidade a cada dia, né? Não necessariamente, né? Às vezes a gente traz mais perguntas do que respostas, e isso é o judaísmo, isso é a Tnuá, mas que ele também tem essa escuta, né? E ele gosta de ouvir, ele gosta de ir atrás, ele respeita o outro, respeita pessoas que têm pontos de vista diferentes sobre o judaísmo, dentro da comunidade judaica. Então, é isso. Eu acho que um Haver Hazit, ele é indissociável de uma comunidade judaica, sabe? Porque ele vai querer ouvir perspectivas diferentes, ele vai querer também contribuir com a sua própria identidade, sabe? Eu acho que esse é o principal, assim, para mim. Luísa, quando você começou falando, quando você começou a responder a pergunta e você colocou que existem diferentes movimentos com diferentes características para acolher diversas demandas individuais, eu tive a impressão que era como se cada criança tivesse ali o seu background e se identificava com o movimento. E aí, quando percorreu por aqui, e a Luísa falou, parecia que não havia o background e cada uma se aproximava e, a partir dali, desenvolvia o seu próprio caminho. É uma coisa e outra, ou é uma coisa ou outra? Eu acho que é os dois. Eu acho que é bem os dois. É isso. É que na questão do judaísmo, pra mim, é o que mais une a gente. As três Tnuot, acho que a nossa maior semelhança tá no judaísmo, na minha opinião. De como as três Tnuot se propõem a formar jovens judeus que são voltados à sua comunidade. Então, eu acho que isso é uma das características que mais une a gente. O que eu acho é que são coisas muito complementares, assim. Eu acho que a identidade do Haver Hazit, ela também é formada por coisas externas a Hazit, sabe? Eu acho que não tem como ignorar isso, por família, por escola, enfim, todos esses momentos também são muito pensados em colaboração com a Hazit, sabe? Eu acho que não tem como você pensar num Hanir como, enfim, uma folha em branco que a identidade dele inteira vai ser formada pela Hazit, sabe? E eu acho muito legal que pode ser os dois. Eu acho muito legal que você pode chegar a Hazit, a colônia, a Mandava, o nome, tanto faz,
porque por conta do seu judaísmo, por causa desse background, ou você pode chegar por acaso e assim entender criar uma identidade, criar uma conexão que antes você não entendia, não era por conta do judaísmo, mas você encontra lá. Isso que foi o que aconteceu comigo, assim. Eu acho muito bonito dizer que os dois podem acontecer. Porque no fim, né, tipo, a Tnuá, ela é uma identidade coletiva que é formada por identidades individuais, sabe? Então, enfim, a gente enxerga essa identidade que é formada pela Tnuá como uma mistura de todas as identidades que entram na Tnuá, sabe? Que é um grande dilema. Que eu acho que... Mas se a Tnuá é formada, tipo, pelas cabeças que estão lá agora, ou se as cabeças que estão lá agora são formadas pela Tnuá. Tipo, tipo, o que deve ser mais importante, assim, será que os 15 Madrim da Avandav agora podem mudar a ideologia inteira, porque é o que a Avandav de 2026 acredita, ou não, porque eles só estão aqui por conta de uma identidade, por causa da ideologia que tem há muitos anos. É uma grande discussão, assim. Doritos é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? É isso. É uma galinha. Pois é. Bom, dentro do nosso roteirinho, a gente está chegando agora no último bloco. E o último bloco é pensar desafios e o futuro. E aí eu queria, pensando tem um mito que às vezes não é tanto mito, às vezes é real, de que vocês passam por todo esse percurso com tanta intensidade de Hanichim a Madrihim e nessa energia e nesse comprometimento e engajamento que vocês demonstraram aqui, de dedicar seus finais de semana e dedicar tantas horas se reunindo, pensando, trabalhando e tal. E aí, quando completa esse ciclo, e aí dá um gap judaico, né? Acontece, é um fenômeno que acontece e que grandes estudiosos tentam entender e as comunidades tentam criar estratégias para minimizar esse gap, né? E que realmente haja uma continuidade. Vocês falaram sobre continuidade, né? Continuidade da vida judaica, desse engajamento na vida judaica. O que vocês, como movimento ou como indivíduos mesmo, planejam para esse próximo momento de vocês, quando essa etapa aqui de vocês como Madrihot, como Madrihim, finalizar, como que vocês prospectam o engajamento de vocês de forma continuada? Eu acho que continuando por perto da comunidade. Para mim, acho que isso parece uma ideia muito distante, não quero nem ter que imaginar o dia que eu sair da colônia, mas eu acho que continuar atuando na comunidade, estar por perto. Eu acho que quando um Madri meio que sai do seu papel, se torna um blogueiro, eu acho que ele ainda tem uma proximidade de continuar trazendo ideias para a Tnuá. E também porque a formação da Tnuá é uma formação para a vida. Então, acho que muito do que eu aprendi sendo Madrihá, eu vou levar para minha vida de, sei lá, estiver procurando um emprego. Eu já tive, sei lá, mini cargos de liderança dentro da Tnuá que vão me levar a algum lugar no futuro. E continuar por perto da CIP, eu acho que é um bom jeito de manter essa continuidade. Eu acho que para mim aí começa uma trajetória muito mais individual. Eu acho que sim, se manter perto da comunidade é a melhor forma de você não quebrar essa continuidade, assim. Mas eu acredito que, para mim, o que eu já aprendi, o que eu já vivi e ainda vou viver nesses aninhos que faltam, eles vão me dar valores, uma bagagem, tudo que vai talvez me ajudar a seguir conectada com o judaísmo por si só. Assim, eu acho que é muito sobre o que eu falei para vocês sobre se encontrar no judaísmo. Eu acho que isso para mim, que eu sei que falta muito ainda, mas vai ser o essencial para nunca quebrar essa minha ligação com o judaísmo, com certeza. Meus filhos vão estar em movimento de Feniz, porque eu acho que isso é uma coisa que faz
parte da nossa identidade agora mais do que tudo, assim, sabe? Que é o que a gente vive todos os dias, é o que a gente mais acredita, faz parte da nossa própria ideologia. Então, pra mim é isso, continua uma trajetória mais individual do que por conta da comunidade, assim. Eu concordo com a Lu, assim, também. Você. Você também. Concordo com as duas. Eu acho que a Tnuá e o judaísmo da Tnuá nunca vão embora, assim. Você pode sair da Tnuá, mas a Tnuá não sai de você, sabe? E eu acho que isso também, além de tudo, se dá muito a uma coisa que todas as Tnuá têm em comum, que é o grupo, né? Toda essa educação baseada em vínculos e, enfim, todo esse fortalecimento de laços entre jovens judeus que, tipo, nunca vão se desfazer, sabe? Cada um tem a sua kvutzá, e não só dentro da sua kvutzá, como as pessoas que você... A gente é da mesma kvutzá. Como, enfim, pessoas que você vai conhecendo quando você vira madrir, madrihim seus e tal, que, enfim, você leva pra vida e a partir disso vocês vão trazer o que a Tnuá colocou em vocês, assim, o que vocês levaram com vocês da Tnuá junto com vocês, sabe? Eu acho que é muito isso. Eu acho que, enfim, eu tenho muita dificuldade de imaginar um futuro que eu saia da Tnuá e a Tnuá seja apenas um tempo bom que não volta mais, sabe? Tipo, pra mim é impossível ser isso. Pra mim é isso. Eu vejo que é uma educação que ela... Eu falei de continuidade, mas não só a continuidade do Ledor Vador, da continuidade de, tipo, ela continua com você, sabe? Os valores, né? Porque a gente atua tanto pelos valores da nossa Tnuá que, a certo ponto, são os nossos valores também, então... É isso, é atuar sobre os valores, né, enfim, levar para a sociedade os valores que a nossa Tnuá trouxe pra gente, sabe? E eu acho também que a Tnuá te aproxima, contradizendo um pouco o que eu falei, acho que no começo, tá? Mas acho que eu acho que a Tnuá te aproxima muito da comunidade judaica no aspecto de que eu fui madrihá, você é nagá por mais um pouco, daí um pouquinho mais, daí segue um pouquinho mais sendo nagá. E quando acabar, eu tenho muita chance de eu trabalhar na CIP, de eu começar na comunicação, porque é um espaço que eu já conheço, todo mundo aqui me conhece, eu passo minhas semanas fazendo 4 reuniões aqui, então já é um lugar que eu conheço, eu vou começar na comunicação, né, talvez eu possa mudar de área, assim, eu acho que vira um espaço comum que você já sabe como participar, e acho que isso cria muito, talvez, uma vontade de você estar mais, se engajar mais, assim, então... também, que é uma outra forma de seguir na comunidade. Bom, a gente fez, até agora, um merchan das 3 Tnuot, né? Agora, deixa eu fazer um pouquinho do merchan da Academia Judaica, que eu acho que também é uma resposta. Primeiro que é um lugar também para essa continuidade, no sentido também de poder ser também um espaço de continuidade do exercício de uma liderança em outras frentes dentro da comunidade. Mas não só isso também. A Academia Judaica foi desenvolvida e criada justamente com essa ideia de que o judaísmo ele pode acompanhar e pode ser parte da vida da pessoa ao longo da sua trajetória, né? Então, a gente está sempre buscando desenvolver quais são os conteúdos, quais são os formatos, quais são as coisas que interessam as pessoas em cada momento da sua vida, né? Então, a gente também está aí para acompanhar, para estar com vocês também nessa etapa, né? Nessa outra etapa, assim como a gente está disponível e está aqui para poder acolher as pessoas que estão conosco lá, que estão nos assistindo. E agora, já para poder a gente fechar esse episódio... Ficaria mais uma hora aí. Não acabou ainda, porque para fechar, a gente costuma, no Jcast, a gente sempre pede, no caso do Jcast Preciso Saber, a gente pede recomendação
que livro você recomendaria? No caso do Vozes, do Jcast Vozes, vocês têm muito mais imaginação, muito mais magia, muito mais criatividade. Então, eu queria saber o que vocês gostariam de recomendar, especialmente pensando no tema da educação judaica, uma série, um filme, um livro, um podcast, algo que uma música, um poema, algo que vocês recomendariam para quem está nos ouvindo e dissesse assim, olha, vale muito a pena. Eu acho que eu tenho uma indicação, no Manigut, que é o curso para formar Madrihim, eu recebi um livro na formatura que eu li e eu gostei muito, acho que fala bastante sobre educação, que é Uma Vida em Defesa da Infância, do Janusz Korczak. E eu acho que isso reflete muito sobre a educação Tanati. E foi um livro que eu gostei muito de ler, eu acho que se encaixa bem aqui. Então indicação. Legal. Por sorte não chegaram os livros que a gente encomendou, porque a gente tinha encomendado justamente esse e a Amazon não entregou a tempo. Aí a gente presenteou vocês com outro título, que também é muito interessante, mas senão você iria receber e ia falar, mas eu já tenho. Não, foi a que escolheu, provavelmente. Muito bom. Posso copiar um pouquinho? Na onda do Janusz Korczak, assim. Tem um filme do Janusz Korczak que a gente viu no Shnat, você viu? Sim. Que é um filme muito antigo, em preto e branco. Eu esqueci o nome, acho que é tipo As Crianças de Korczak, alguma coisa de Korczak. Não sei onde tem, mas é muito bom e ele mostra muito bem como o Korczak ele pensava, enfim, na educação de uma forma muito particular dele, assim, que eu acho que ecoa muito bem em como a gente pensa na Tnuá hoje em dia, sabe? Dessa independência das crianças, enfim, pensar nessa educação experiencial para além da sala de aula. E também, outro filme também, que também a gente viu no Shnat, Capitão Fantástico, porque é muito bom. E ele também traz todo esse aspecto da educação, né? E, tipo, e se a gente fosse educado no meio da floresta, enfim, baseado numa ideologia, enfim, vale a pena assistir. Muito bom. Tá, eu vou falar sobre um livro que eu recebi quando eu fui pro Shnat, que é A Ciranda das Mulheres Sábias, Ser Jovem Quanto Velha, Velha Quanto... alguma coisa assim, que eu li num momento muito específico que me abriu muito os olhos sobre ser uma liderança feminina, e foi muito legal, assim, eu acho que em diferentes momentos me trouxe pensamentos diferentes, coisas diferentes, que eu acho que é muito interessante explorar, sempre foi muito legal. Olha, muito obrigada a vocês por compartilhar os ensinamentos de vocês com os nossos jovens, compartilhar comigo a vivência de vocês, né, e todo esse percurso que vocês passam, e compartilhar com as pessoas que nos assistem, que nos ouvem, para que tragam seus filhos, né, porque é um lugar seguro, é um lugar que eles vêm para aprender, e como vocês demonstraram aqui em tudo que vocês trouxeram, sim, vai haver muita diversão, mas essa diversão tem uma base. Vocês citaram de Freire a Janusz Korczak, né? Tanta diversidade de uma bagagem teórica, uma bagagem educativa, né? Com um propósito, com um objetivo, com um percurso desenhado, com avaliação, com feedback, com todos esses elementos que fazem parte de um percurso educativo, né? E o fato dele ser desenvolvido num ambiente não formal, né? Não dentro da escola em si, talvez ele tenha um componente um componente central na formação de indivíduos, na formação das pessoas, né? Na formação judaica desses jovens que vocês acompanham. Obrigada a você. Muito obrigado, Kelita, foi ótimo.
um prazer e uma honra estar aqui. Muito importante ter esse espaço pra gente falar, né? Melhor coisa do mundo, coisa que a gente ama tanto. Tipo, faz todo dia que é bom sentar e só ficar falando, conversando por horas, é muito bom. Sim. E também vai ter pessoas que vão escutar e vão entender um pouquinho mais de por que a gente se dedica tanto a Tunuá. E no final, o que importa é fazer parte da Tunuá. Acho que nem é tanto qual Tunuá, mas um cidadão que faz parte da Tunuá e que não faz tem diferenças claras. Dá pra ver quem é de Tunuá e quem não é de Tunuá. Sim. Tem que ser de Tunuá.